Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Bom, hoje eu separei para vocês 2 exercícios daquela lista de exercício que vocês têm que fazer. Então, eu peguei 2 para a gente relembrar os conteúdos que já foram dados em sala. Então, vocês têm essa matéria no caderno, vocês têm exercícios corrigidos. Se ainda ficar alguma dúvida, é só vocês darem uma olhadinha lá, tudo bem? Então, olha, eu separei aqui para vocês a questão número 4. 2 lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus. Então, os 2 lados vão formar um ângulo de 60 graus, tudo bem? Conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é... Bom, então vamos lá, né? Tá aqui o começo da resolução para vocês. Bom, qual é a primeira observação que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se eu vou usar nesse exercício a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Ah, por que eu não posso usar o teorema de Pitágoras? Porque não é um triângulo retângulo. Como não é um triângulo retângulo, a gente vai usar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. E o que eu vou ver para diferenciar? Como que eu vou fazer para diferenciar? Eu vou observar o que eu tenho, quais são os dados que foram dados no probleminha. Então, eu tenho aqui, olha, o lado AB medindo 10 metros, o lado AC medindo 15 metros, formando entre os 2 lados esse ângulo aqui de 60 graus, e eu quero descobrir esse outro lado do triângulo. Por quê? Porque ele quer saber o comprimento total do muro do terreno, tá bom? Como eu tenho 2 lados, eu conheço esse lado que mede 10 metros e esse 15 metros, e eu tenho um ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos, tá bom? O que mais que eu tenho que lembrar? Que eu vou começar sempre com o lado oposto ao ângulo dado. Então, o ângulo dado é esse aqui, de 60 graus. Eu vou começar com o lado oposto a ele, o lado de lá. Então, como a gente representou por letrinha A esse vértice e esse lado Azinho, a fórmula que eu vou utilizar é a que começa com A. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno deste ângulo que foi dado aqui, que no caso é do ângulo A ou do vértice A. Vou substituir agora, olha, se aqui eu tenho o vértice B, o lado B é o que está lá na frente dele, então é o de 15 metros. Se aqui eu tenho o vértice C, o lado lá na frente dele eu vou chamar de C, que é o 10 metros. Então, eu vou substituir aqui, olha. Então, como é que vai ficar o nosso exercício? Vai ficar assim: 15 ao quadrado, que é o valorzinho do B, mais 10 ao quadrado, que é o valor do C, menos 2 vezes o B, que é 15, o C, que é 10, vezes cosseno do ângulo de 60 graus. Quanto vale o cosseno de 60 graus? Vale meio. Vocês têm aquela tabelinha que eu passei para vocês já no caderno, tá? Bom, 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Como essa parte aqui é tudo multiplicação, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar ou cancelar esse 2 com esse 2 daqui. Por quê? Porque aqui tanto faz eu multiplicar tudo e dividir por 2,
ou eu já dividi esse 2 por esse de uma vez. Então, foi isso que eu fiz, cancelei esse com esse daqui. O que sobrou, então? 15 vezes 10 vezes 1. 15 vezes 10, 150, vezes 1, 150. 225 mais 100, 325, menos 150, 175. Esse A está ao quadrado. Como que eu faço para achar o valor só do Azinho? Operação inversa, que é a raiz quadrada de 175. Tudo bem? Bom, e agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, fatorar esse raiz de 175. Por que a gente vai fatorar? Porque não tem nenhum valor desse, né, nas alternativas que foram dadas como resposta. Então, o que a gente faz? Vamos fatorar pelos números primos. Então, eu começo aqui, olha, fatorando pelo 2 não dá, porque é número ímpar, pelo 3 também não, então eu vou simplificar pelo 5 primeiro. 175 dividido por 5 dá 35. Por 5 de novo dá 7. 7 agora eu vou dividir por 7 igual a 1. Eu vou pegar de 2 em 2 para poder tirar do radical. Então, ficou 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, vezes 7. Esse 7 não vai ao quadrado porque ele só aparece uma vez. Eu vou trocar, no lugar de 175, eu vou escrever então 5 ao quadrado vezes 7, porque é a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, 5 ao quadrado vezes 7. O valor que está ao quadrado sai do radical, então ele sai só como 5. Porque se eu fosse separar essas raízes, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. E raiz de 25 é só o 5, tá? E o 7 vai ficar dentro da raiz, porque ele não está elevado ao quadrado. Tudo bem? Qual é o comprimento, então, desse valorzinho do A? 5 raiz de 7 metros. Ele está pedindo o comprimento total do muro. Se ele está pedindo o comprimento total, eu tenho que somar os 3 lados. Então, eu vou somar o 15, o 10 e o 5 raiz de 7. Posso somar o 15 com o 10, 25, mais 5 raiz de 7. Não posso somar esse 5 com esse 25, por quê? Porque o 5 acompanha o raiz de 7, então ele não pode juntar com esse 25 aqui. Tudo bem? E agora, o que a gente faz? Nós vamos colocar o 5 em evidência. Se eu coloco um número em evidência, olha que ele aparece aqui, significa que eu vou dividir toda a equação pelo 5. Dividindo 25 por 5, o resultado é igual a 5. Dividindo 5 raiz de 7 por 5, o resultado é só raiz de 7. Então, a resolução do meu exercício é igual a 5 entre parênteses, porque que multiplica 5 mais raiz de 7 metros. Voltando para as nossas alternativas, é a letrinha E. 5 que multiplica 5 mais raiz de 7. Então, se eu multiplicar 5 vezes 5, dá 25. 5 vezes raiz de 7, 5 raiz de 7, que é o resultado que a gente tinha encontrado. Tudo bem? Letrinha E. Espero que tenha ajudado.